Testamento, a gente então tem essa figura, inclusive é muito interessante, né, que a gente vai olhar, por exemplo, a grande advertência do apóstolo Pedro, né, em 1 Pedro 5, que ele fala para a liderança da igreja que eles não devem ser, a expressão é forte ali, chamado dominadores do rebanho. Por que que isso é importante? Porque em muitos ambientes religiosos, a gente percebe, aí você pode dar o nome que você quiser, que a figura daqueles que estão na liderança, sejam eles chamados de pastor, de presbítero, de bispo, ou de apóstolo, ou de qualquer nome que tenha um tom religioso, a impressão que dá, primeiro, que essas pessoas estão numa posição acima dos indivíduos comuns, que eles têm todo e qualquer poder de decisão na mão, porque eles são especialmente distintos dos demais. E até surgiu um conceito, tanto quanto curioso, é que essas pessoas, vamos dizer, elas liberam a vida espiritual dos indivíduos comuns. Não faz tanto tempo, alguém até usou uma expressão perguntando para mim se eu poderia servir de cobertura espiritual para aquela pessoa. E eu falei, mas como assim? Não, porque a gente tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual para garantir a bênção de Deus. Essa ideia não aparece no Novo Testamento. A gente precisa estar firme com Cristo, absolutamente submisso à palavra de Deus. A gente precisa ter a nossa caminhada de fé com sinceridade, obediência à palavra e trabalhando a nossa vida debaixo dessa graça de Deus, bebendo do Evangelho, e precisa ter compromisso com a comunidade da fé. Mas ninguém é dono espiritual da sua vida. A sua caminhada com Deus é uma caminhada entre você e Deus. O pastor do Novo Testamento, a função que ele tinha é mais ou menos parecida como um treinador esportivo. É uma ideia de alguém que tem mais experiência, uma pessoa que tem mais conhecimento, uma pessoa que tem liderança no sentido bíblico de Jesus, que, atenção, ser líder não é ser chefe. Ser líder é ajudar a pessoa a desenvolver o seu próprio potencial e caminhar com liberdade dentro daquilo que nós temos de orientação da palavra de Deus. Quando nós temos uma liderança espiritual que começa a tolher as pessoas, impedir que as pessoas façam isso, e as pessoas precisam pedir licença para alguém que eles consideram tipo um pai espiritual, ou um apóstolo, ou um ungido, ou uma pessoa que se torna meio que dono da vida do outro. Eu conheço gente que não faz nada sem consultar, né? Eu acho que a expressão que mais diz o que é isso, consultar uma espécie de guru espiritual que é responsável pela sua vida. A importância de ter uma liderança de acordo com o ensino de Jesus é a compreensão de que nós temos que desenvolver a nossa caminhada na fé. Qual é a nossa orientação? A nossa orientação está na palavra de Deus. Então, eu não posso nem mesmo, né, imaginar que um bom líder, um bom pastor, ele vai me dizer o que está na Bíblia, e ponto. Eu não preciso, não, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso estudar a Bíblia. Eu não posso descansar dizendo, não, eu tenho um líder tal que pode me responder na hora que eu preciso, né? Ou eu estou numa igreja que está com uma preocupação doutrinária e teológica boa, então eu estou descansado nisso e não preciso caminhar. Você precisa crescer. Crescer como? Você precisa aprender mais de Deus, você não pode parar nessa caminhada. Você precisa desenvolver a sua devoção, a sua espiritualidade no coração, e você precisa servir a Deus na comunidade com os dons que você tem. O pastor, ele não é um solista. O pastor não é o dono da orquestra. O pastor, no máximo, ele é um regente. Ele é uma espécie de maestro
E ele tem que fazer de tudo para que o indivíduo que canta soprano cresça e desenvolva na sua capacidade. O outro que toca o violino também esteja na sua função. Essa orientação é fundamental e no espírito de Cristo, que é um espírito de serviço. Falando nisso, a gente vai entender uma coisa muito. Por exemplo, a gente vai ver no livro de Hebreus, quando se explica que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que agora nós temos total ousadia e confiança para chegar diante de Deus, ah, como a total liberdade por causa daquilo que Cristo fez por nós. E é interessante a gente pensar, então, o que quer dizer isso? Que todo cristão que está em plena compreensão do que significa a salvação e essa possibilidade de estar diante de Deus, todo cristão tem esse acesso. E o que significa esse acesso? Significa que nós temos algo que é tão importante na tradição evangélica, batista e de todos aqueles que têm a Bíblia como referência de fé, que nós temos o que a gente chama de sacerdócio universal de todos os cristãos. O que quer dizer sacerdócio universal? É que todo mundo que pertence, né, a Deus em Cristo, que é filho de Deus, que é parte da comunidade da fé, atenção, não depende de outra pessoa para ser ouvido por Deus. A ideia de sacerdote é a ideia de intermediário. O sacerdote é um mediador. Então, você pega, por exemplo, no Antigo Testamento, você vê que Israel sendo ensinado por Deus para entender o que significava pecado, para entender quem era Deus, para entender o que era aliança, o que era santidade, o que era perdão. Então, o povo ia diante do sacerdote, do sumo sacerdote, para poder se aproximar de Deus adequadamente. Então, o sacerdote apresentava o homem pecador e frágil diante de Deus. Quando nós temos a vinda de Cristo, e vamos dizer, Jesus, ele é o que? O Messias, o Rei, né? Jesus, ele é o profeta e ele é o sacerdote por excelência. Através do único sumo sacerdote perfeito, nós podemos entrar diretamente na presença de Deus em nome de Jesus. O que isso traz? De novo, a proposta é uma espécie de democratização da fé. Não existe poder espiritual em ninguém, nenhum líder, que para eu ser abençoado por Deus e ter um caminho, né, de proximidade e de fé mais adequado, eu preciso passar por um ungidão, por um indivíduo que tem uma oração mais forte, por uma pessoa, entre aspas, mais consagrada. A coisa não funciona assim. Então, o amadurecimento espiritual de alguém se dá nessa compreensão que ele pode chegar diretamente diante de Deus. Então a gente diz, mas então eu não posso, não devo pedir oração para o pastor ou para uma pessoa da igreja? A gente deve, mas não com essa ideia que Deus vai ouvir, porque o pastor é mais consagrado, porque o missionário é mais dedicado, ou porque essa pessoa ela é diferenciada. A razão por que a gente ora, né, no contexto da comunidade da fé, é para orar junto. É interessante isso, aquela ideia de Jesus, 2 ou 3 reunidos em meu nome. Aquela ideia